Olá, mais um podcast semanal, toda semana, já está virando praxe, e falando um balanço da semana anterior e perspectiva para a semana que está se iniciando. Hoje nós estamos aqui com nosso querido Rogério Correia, deputado federal, 2 mandatos, deputado estadual, conhecido como um ferrenho opositor de Aécio Neves. Eu lá de São Paulo, viu, Rogério? A gente acompanhava você, as maracutaias do Aécio e a sua aguerrida oposição, muito importante. Nós estávamos brincando aqui no início, né, que é muito melhor ser situação e passar, às vezes, aperreio, raiva, né, do que ser oposição. E o Rogério, ele está hoje na CPMI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito Misto, né, com Senado e Câmara, do golpe, mas tem sido um deputado bastante atuante e um ferrenho opositor, agora sim, ao Bolsonaro, aos bolsonaristas lá na Câmara Federal, que vocês, principalmente a militância do PT, está acompanhando. A semana passada foi uma semana bastante, de novo, proveitosa para o país, para o governo. Nós votamos um projeto, uma medida provisória muito importante, que é o novo Minha Casa Minha Vida, além também de outros projetos. Na verdade, votamos a regime de urgência em relação à isenção da doação de remédios para as entidades filantrópicas e a tarifa social para água e esgoto. Além que foi a semana também do meio ambiente, que teve várias atividades, teve um ato, inclusive, do Lula com a Marina lá no Palácio do Planalto, essa questão tão cara para nós. E as CPIs também teve os seus trabalhos, continuidade dos seus trabalhos, depois de instalado, como a CPI dos jogos de futebol, que eu faço parte, a CPI do MST, que é bastante polêmica, e a CPMI. Então, bem-vindo aqui, Rogério, um prazer estar aqui no nosso podcast. A gente está inovando mais uma vez aqui a comunicação do PT, trazendo os deputados, senadores, pessoas que tenham que falar em relação ao país, do que está acontecendo ao país. Por isso que você é bem-vindo. E como é que, antes de falar propriamente da CPMI, como é que você está vendo nesses 6 meses do governo Lula, né? Do ponto de vista da pauta da Câmara e do Senado, da Câmara, qual que é a sua avaliação, o balanço que você faz desses 6 meses? Até porque vai ter uma reunião do Diretório Nacional, dia 8 de julho, que a direção do PT, junto, vai convidar as bancadas para fazer esse balanço, né? Um debate sobre conjuntura e depois vamos falar sobre tática eleitoral. Como é que você avalia esses 6 meses do nosso governo e do trabalho lá do Congresso? Bem, Gilmar, primeiro agradecer, né, o convite de estar aqui com você. Esse programa já está virando semanal e com um público ouvinte grande. Cumprimentar a companheirada aí do PT e também aqueles que não são do PT, mas são simpatizantes, progressistas da esquerda. Então é um prazer estar aqui com você. Nós precisamos fazer um balanço, né, mais pormenorizado da nossa atuação na Câmara, no Senado e também a correlação com isso com o governo. Mas eu acho que, de maneira geral, nós temos tido vitórias, apesar dos pesares, né? É bom ressaltar que temos um Congresso Nacional de direita. A gente tem ali 130, 140 deputados de esquerda e centro-esquerda, com muita boa vontade nos conceitos. E temos da ultradireita em torno disso também, 130, 140 da ultradireita, porque tem o PL, mas tem outros também que se agregam de outros partidos e que são do campo bolsonarista, tem concepções autoritárias, né, de poder, de governo. Então, o restante é do chamado centrão, mas o centrão também compõe uma base à direita na sociedade e dos partidos políticos. Então, é sempre difícil as negociações ali dentro. Então, por isso eu digo que nós temos ido bem. Afinal de contas, conseguimos aprovar a medida provisória que modifica os ministérios. Embora tenha sido modificada alguma coisa para pior no Ministério do Meio Ambiente, povos indígenas, mas no geral nós mantivemos aquilo que o presidente Lula quer fazer em favor do país com o que ele prometeu na campanha. Aprovamos a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, excelente e necessária. Aprovamos o arcabouço fiscal, aprovamos também o Mais Médico, o PAA, Programa de Aquisição de Alimento, o Bolsa Família, já há mais tempo.
mesmo a emenda constitucional chamada de transição, que nos colocou este ano com recursos no orçamento que nós não tínhamos. Então, com esta composição, eu digo que a gente está indo bem. Eu sinto falta de mobilização social, embora o presidente Lula esteja bem em pesquisas, está avançando, mas nós precisamos de ter mais uma efervescência social. Isso nos ajudaria muito na Câmara. É claro que o diálogo ali ele vai depender de outros fatores, depende de emenda parlamentar, depende de uma série de pressões, que se nós não fizermos, não aprovamos. E, ao mesmo tempo, algumas pressões, elas fogem, inclusive, do escopo que nós gostaríamos. Então, eu acho que a mobilização social é fundamental. Por isso, acho que tanto o PT como os partidos de esquerda e o movimento social precisam entrar mais no debate político na sociedade. O piso da enfermagem também foi um momento importante, né? Também. Um compromisso de campanha, e o governo conseguiu arrumar recursos, inclusive, para o piso da enfermagem, também foi um momento importante. Agora, a impressão minha, Rogério, uma coisa é a realidade do que está acontecendo, do que nós estamos aprovando lá, projetos do governo, mas projetos que compromisso de campanha, mas quando a gente vê o jornal, dá a impressão que tem uma crise política institucionalizada, que ou que o país está parado, ou que não tem base parlamentar para governar, e no dia a dia não é isso. Quer dizer, mesmo em relação ao arcabouço, que era uma pauta difícil, o que a gente observa é que o governo conseguiu ter maioria. Agora, a semana passada, depois da votação do arcabouço fiscal, foi votado o Minha Casa Minha Vida, né? É verdade que, em relação à estruturação dos ministérios, teve dificuldade. Até porque é um governo de coalizão, um governo que não tem só o PT, tem esses partidos, e como mexeu muito na estrutura, mexeu com interesses também, né? E às vezes interesses legítimos, que a gente tem uma mania também de achar que você tem um ministro da União Brasil, você tem um ministro do PSD, e ele está acostumado com aquela estrutura. Você faz uma reestruturação que tira o poder dele, ele vai gritar. Então, por isso que teve essa dificuldade de quase que não vota, né, a medida provisória, né? Então, eu acho que o que existe é um certo estresse desnecessário. Não que não tem que cuidar, porque nós aprendemos com a Dilma que se esse deslocamento do centrão for para a extrema-direita, aí sim o governo perde uma base importante. O que nós não podemos, penso eu, que o governo tem que cuidar para não deixar deslocar esse bloco, né, do centrão para a extrema-direita, porque aí nós ficamos sem maioria mesmo, né? Concordo, e diria o seguinte também, nós não podemos perder a nossa base social. Então, quando a gente vê na pesquisa que quem votou no Lula, 88% está achando o Lula bom e ótimo, é uma segurança de que você mantém maioria na sociedade. É possível avançar para outros setores? Então, esses outros setores nós temos que avançar, mas evidentemente sem esquecer a nossa base. Isso é importante, porque acho que no governo da Dilma nós acabamos perdendo também a nossa base social. Base social e base política parlamentar, e base política. No parlamento, se você tem a base social também, é claro que eles não vão exagerar na dose de tentar, contra a maioria da população, algum tipo de golpe, como foi o processo de impeachment da Dilma. Então, acho que isso não está para acontecer. O governo Lula mantém a sua base e avança sobre outra. E especialmente me deixou satisfeito essa pesquisa, foi o dado de que entre quem recebe de 3 a 5 salários mínimos, de 2 a 5 salários mínimos, que nós perdemos eleições nesse setor, nós tivemos um avanço muito grande ali. 70% de quem não tinha votado na gente já avalia como positivo. 70% de quem ganha de 2 a 5. Que nós perdemos, né? Que nós perdemos e agora 70% avalia como positivo. Teve um avanço de 70%. Então, eu acho que isso significa que nós podemos garantir a nossa base social e avançar com programas. Essa semana o presidente Lula já começou com a criança alfabetizada. Um programa muito importante para a educação e que, junto com R$150 por criança, vai fazer com que a gente avance também na educação pública. Então, eu acho que os programas sociais eles são importantes e eu acho que na economia também, inflação caindo. O PIB, eles próprios já estão dizendo que vai chegar próximo de 2%, diziam que ia ser menos que 1%. Então, mesmo na economia, eu estou dizendo que o Lula tem sorte, né? Vai começar a dizer que é sorte do Lula. É engraçado, quando a política econômica dá certo para a gente, é sorte do Lula. Quando dá errado no Bolsonaro, aí é azar do Bolsonaro, é o Paulo Guedes que foi
não foi atendido em tudo, aí tem as desculpas. Mas o modelo ultraliberal no Brasil é um fiasco também para a economia, porque impede de crescer. Então não gera emprego, não gera renda. E eu acho que no governo Lula isso está voltando. Setor produtivo, né? E na verdade essa coisa de baixar o dólar, baixar a inflação, no mercado futuro já as pessoas querendo investir no Brasil, tem a ver também com essa estabilidade que o governo tá passando para a sociedade brasileira, essa relação do Lula, do nosso governo em relação aos países, né, essa credibilidade internacional, isso acaba também vindo investimento para cá. Quer dizer, esse ambiente, o próprio arcabouço que foi para nós muito difícil, né? A gente conversou muito na bancada, né? Não é se não votava ou não, mas como o relator mexeu em alguns itens, tivemos que ceder, né? Tivemos que ceder em função daquilo que você falou, né? Que nós, na verdade, nós temos 130, 140 votos de 513. Então não é fácil. Acho que essa é a grande engenharia que nós temos que fazer no cotidiano lá. Isso mostra que nós estamos num ambiente propício do Brasil voltar a crescer, de voltar a ter investimento, gerar emprego e diminuir a desigualdade. Então, agora entra na pauta a reforma tributária. Segundo semestre, vamos ver se entra a reforma fiscal, depois de renda. A reforma da renda e do patrimônio. O Desenrola também, que está sendo lançado agora, que vai beneficiar 70 milhões de pessoas. Então, uma pauta para o primeiro ano muito positiva para o povo brasileiro, né? Então, eu acho que isso que é importante. E você falou uma coisa que chama atenção, que é um motivo de preocupação, né? Quer dizer, nós estamos atendendo a nossa base social, daquele povo que votou em nós, mas efetivamente, do ponto de vista da mobilização popular, esse é o problema. Ela está muito difícil, né? Eu pego você, por exemplo, 1º de maio, né? O 1º de maio nosso teve dificuldade, né, de mobilização. Isso é um problema, né? Mesmo você tendo uma pauta atendendo determinadas reivindicações, né? Então, eu acho que isso é um problema que a gente vai ter que tratar, que passa, inclusive, vai passar para as eleições de 2024 e para a reeleição de 2026, que é um problema que nós vamos ter, né? Isso eu acho um problema. Nós temos que discutir isso de maneira mais contundente dentro do PT, dentro dos movimentos sociais e dentro do governo, porque também o próprio governo pode acenar com mobilizações maiores. A gente viu na Colômbia agora, que eles tentaram fazer um retrocesso dentro do parlamento e houve uma grande mobilização social. Aqui nós não estamos conseguindo, né? E o próprio governo ajudando nessa mobilização, né? É claro que nós temos que dosar como que isso é feito, mas essa pressão vai ser importante, porque quando você tem pautas populares dentro do parlamento, é mais fácil. Um deputado votar, mesmo do PL outro dia, Minha Casa Minha Vida, o PL orientou sim para o projeto. Até o PL, só o Novo ficou contra. Porque é uma pauta muito positiva. Você votar contra moradia popular tem que ser muito cara de pau, né? Então muito ultraliberal, que é o caso do Novo. Até o PL vacilou e depois fez a orientação de sim. O Minha Casa Minha Vida eles votaram contra, depois amargaram ter votado contra o PL. Então quando a pauta é positiva, as negociações ali são mais fáceis. Mesmo assim, a gente tem que ceder em algumas coisas. Quando a pauta é mais complexa, às vezes não é uma pauta que a população tem uma compreensão imediata, arcabouço, reforma tributária, aí o peso fica maior para a gente, ou mesmo reforma ministerial. Então, por isso é que precisa de ter essa mobilização, porque senão, depois as pessoas reclamam, se estão cedendo demais, cedendo ao centrão, mas aquele é o Congresso. Então, essa mobilização, o Lula estar bem socialmente nas pesquisas, é importantíssimo, né? Ajuda muito. Ajuda. Mas a semana nós temos 3 grandes temas de CPIs. Uma CPI dos jogos de futebol, que eu participo, que não mexe com o governo até então. Quer dizer, não é uma CPI de oposição em situação, é uma CPI para fazer com que o futebol que milhões de brasileiros gostam, né, a paixão nacional, possa continuar tendo credibilidade. Você ajuda o Galo lá, né? Não pode. O Galo não precisa, digamos. Então é uma CPI mais para cuidar que é muito ruim a pessoa torcer para um time e saber que está sendo roubado. Claro. Então é uma CPI mais tranquila do ponto de vista de situação e posição. Você tem a CPI do MST,
que é uma CPI que está tendo dificuldade, mesmo a base do governo, de ter maioria, né? Eles estão muito mobilizados, muito organizados, e que pese a força, né? e a garra, né? dos nossos deputados lá. E tem a CPMI que você participa. Eu queria que você falasse da CPMI. Como é que, o que vocês fizeram até agora? Qual que é o balanço? O que está sendo programado para as próximas semanas? E como que você vê, qual que é o quadro dessa CPMI? Que rumo que ela vai tomar e qual que é a conclusão? O que você deslumbra em relação a essa CPMI, que ela é muito importante do ponto de vista de resgatar nossa democracia e punir aqueles que foram golpistas ou que tentaram dar o golpe no Brasil 8 dias depois do Lula ter assumido. Bem, é a CPMI a CPI, né, que está mais atrasada ainda. Nós elegemos na semana passada presidente e relatora. E já com polêmicas, embora tenha sido unânime ao final das contas, a base do governo é majoritária, mas tem uma grande presença da oposição bolsonarista. E eles é quem propuseram essa CPMI. Não que nós tivéssemos medo de apurar o que foi a tentativa de golpe, mas é porque o governo tem muitas coisas a fazer e ficar realmente fazendo investigação de algo que o Supremo já está investigando, que a Polícia Federal já está investigando. Então, era mais fácil para nós que deixasse esses órgãos fazer a investigação enquanto nós tocamos a vida com os projetos do governo, ministérios, etc. Mas a oposição insistiu muito. Então acabou que foi formada essa CPMI. Eu tinha até uma opinião, Tato, que nós devíamos ter feito essa CPMI logo no início, porque desmascarava eles logo, foi na efervescência daquele quebra-quebra. Mas o fato é que agora nós elegemos um presidente e uma relatora. A relatora aprovou o plano de trabalho dela, que é Elisiane Gama. É do Maranhão, ela tem uma visão muito correta da defesa da democracia, e no plano de trabalho ela disse exatamente isso. Dia 8 de janeiro foi uma data fatídica, mas que foi fruto de um processo. Então houve aí um processo de golpe no país, e é esse processo de tentativa de golpe que nós temos que ver quem financiou e principalmente quem foram os autores intelectuais, quem foram os mandantes disso. Eu acho que são esses 2 pontos que a CPMI tem que se debruçar. Porque quem fez o quebra-quebra já tem 1.300 que viraram réus. Já foram vários presos, tem alguns com tornozeleira. Tem mais de 300 presos, 500 presos, nem lembro mais. Ainda chegou a ter mais de 1.000. E com tornozeleira e réus já tem 1.300. Olha, que coisa. Então o problema não é quem quebrou isso, nós sabemos que foram os bolsonaristas que quebraram. Agora, como é que eles fizeram isso e onde queriam chegar? Então é evidente que ali era uma ideia de um planejamento golpista. Então é isso que nós precisamos de agora concretizar na CPMI. E nessas últimas semanas, saiu aí, semana passada, conversas no telefone do Mauro Cid, que era o ajudante de ordem de Bolsonaro. Então é a pessoa que vivia com o Bolsonaro todo dia, é o ajudante de ordem. Uhum. Em outras palavras, recebem ordem do Bolsonaro para poder agir. E no telefone dele, que foi apreendido quando se investigava a fraude no cartão de vacinação. Então lembra um pouco Al Capone, né? Estava investigando uma coisa, caiu na outra. Então eles investigavam a fraude no cartão de vacinação, que o Mauro Cid tinha ajudado a fazer, tanto do cartão dele, da mulher do Bolsonaro, da equipe do Bolsonaro toda, fraudando os cartões de vacinação para entrar para os Estados Unidos, fugir para os Estados Unidos. E aí pegaram o telefone do Mauro Cid nessa operação. Quando foram ver, estava lá o golpe desenhado. Ele conversando com o tal de Major Ailton, planejando o golpe, depois o coronel Celso, que era lá da saúde, era o segundo homem da saúde, e ele então revelavam lá as tramas golpistas. Combinavam, inclusive, de levar 1.500 soldados armados, que viria do batalhão de Goiânia, que viria para Brasília para poder dar o golpe assim que o presidente precisasse. E que ele teria que, então, fazer um decreto de garantia da lei e da ordem. Agora descobriram que no celular dele já tinha a minuta da garantia de lei e da ordem e os documentos que iam dar ao Bolsonaro as condições de decretar a garantia de lei e da ordem. Isso vem junto
com aquele documento da minuta do golpe na casa do ex-ministro Anderson Torres, do Bolsonaro, que depois virou secretário de Segurança em Brasília, na confusão toda, e o Anderson Torres tinha lá uma minuta para interferir no Tribunal Superior Eleitoral. Depor os ministros, prendeu Alexandre de Moraes, e ali eles decretariam a vitória do Bolsonaro e não do Lula. Então esse seria o primeiro documento, a minuta do golpe, e depois viria a garantia da lei e da ordem, ele dizendo que como o Brasil estava um caos que eles colocavam, né, na porta dos quartéis, invadindo estrada, não deixando vir alimento, e aí ele então decretaria essa garantia da lei e da ordem e daria o golpe. Isso no telefone do ajudante de ordem que vivia na antessala do Bolsonaro. Então eu acho que a CPMI tem que mirar nisso, né? Ou seja, quem são os mandantes do golpe. Lembrando que dia 22 começa o julgamento do Bolsonaro, daquela fala dele com os embaixadores, onde ele dizia que as urnas eletrônicas não valiam nada, que não aceitaria resultado, a não ser que fosse urna com papel, e avisou aos embaixadores que o Brasil corria o risco de um golpe. Foi esse o recado que ele deu para os eleitores e a base radicalizada dele. Esse julgamento começa dia 22, então daqui a 2 semanas, né? Semana que vem. Semana que vem começa o julgamento dele. Dizem que o mais provável é que ele se torne inelegível. Então o Bolsonaro está no furacão da CPMI. Ou seja, esses caras deram um tiro no pé ao querer fazer essa comissão parlamentar de inquérito, achando que ia enganar o povo, dizendo que ali foi só uma manifestação e que o governo nosso aqui errou, que deixou as portas abertas, aí eles entraram, como se fosse um passeio. Na verdade, foi uma tentativa. Coisa planejada, organizada, com antecedência. Por eles. Por eles. E eles querem dizer que nós é que deixamos para levar vantagem. Agora, é uma CPMI que, na verdade, é um bloco... Aí sim, não é nem oposição à situação, é o bloco de quem defende a democracia e quem defende o autoritarismo, né? Assim, eu acho que essa é a grande estratégia que vocês lá na CPI têm que ter, né? No sentido de ter maioria. De ter maioria e o que está em jogo mesmo, né? A democracia, acatar o resultado eleitoral. Esses partidos, inclusive, que estão lá e que não são da base do governo, são também do chamado Centrão, precisam enxergar isso, né? Porque se nós sairmos dessa CPMI, eu não creio que isso vai acontecer, bem porque a maioria tem essa visão, mas se nós saíssemos de lá sem que o Bolsonaro fosse responsabilizado pelo que fez, era um atestado de inocência a ele. Isso tem um custo para frente, que vamos dizer, incentivar as iniciativas golpistas. E quem financiou, né? E ver quem financiou. Agora, na sua atuação, vocês têm uma frase, nós temos até um vídeo aqui que vamos colocar, que você fala do André Fernandes, que é a raposa cuidando do galinheiro. Vamos ver esse vídeo que tem a ver com a sua atuação na CPMI. Mas, evidentemente, não pode ele, sendo investigado neste caso e já indiciado pela Polícia Federal, possa fazer parte do inquérito. Seria como a raposa tomando conta do galinheiro. Do ponto de vista de comunicação, você tem uma linguagem muito direta, né, Rogério? Assim, a gente percebe que quem ouve você, assiste você, entende o que você está falando. Eu vejo que você tem essa preocupação de passar uma ideia bastante cristalina, que o povo entende exatamente essa linha do tempo que você acabou de falar em relação à participação do Bolsonaro ou de toda a equipe do entorno dele, é bastante didático, isso é muito importante. E aí eu queria... Às vezes vem dos anos de sala de aula também. E é próprio de quem é professor, né? Eu também tenho essa preocupação, né? De quando você fala, de saber... Que tem um ditado, né? Que o professor quando o professor dá uma aula, se o aluno não entendeu, você repete. Na segunda, na terceira... É melhor você fazer uma autocrítica. Fazer uma autocrítica, o burro é você, não é o aluno, né? Mas eu queria passar um outro vídeo, que é uma série que nós fizemos aqui, que é sobre a linha do tempo do golpe, que tem a ver com esse assunto, e vamos rodar para a gente depois, eu queria que você comentasse também. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição.
30 de outubro de 2022. Assim que saiu o resultado da eleição presidencial no Brasil, Bolsonaro começou a dar sinais de que não se conformaria com a derrota. A gente não aceita! Travou o Brasil, não podemos liberar. 72 horas para o exército tomar conta. A horda bolsonarista só estava à espera de um sinal. E ele veio. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Isso mesmo. Bolsonaro decidiu insuflar uma revolta golpista, a ponto de parlamentares, influenciadores e intérpretes do direito se sentirem à vontade para usar o Congresso Nacional para um encontro com terroristas. Se precisar, Brasil, a gente acampa. E passaram verniz institucional no que eles realmente queriam: dar um golpe de Estado. Que nós estamos tendo um Supremo com o direito de fazer interpretações, invadir e legislar. Na verdade, quem invadiria seriam justamente eles. A capital do país se transformou em um cenário de guerra, quando ainda contavam com a proteção de Bolsonaro. O blogueiro Oswaldo Eustáquio chegou a se abrigar no Palácio da Alvorada naquele dia 12, depois da diplomação de Lula, quando teve quebra-quebra aqui em Brasília. Incluindo a véspera de Natal, quando tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Entre os envolvidos no plano, tem 2 personagens que também estavam presentes na reunião do dia 30. George Washington. Ele confessou ter montado o explosivo encontrado num caminhão de combustível que seguia para o aeroporto de Brasília. E Alan Diego dos Santos. As investigações revelaram que a ideia da bomba nasceu no acampamento armado em frente ao QG do Exército da capital federal. O mesmo acampamento de onde os bolsonaristas partiram para o 8 de janeiro. É bem aquilo que você falou. Nós estamos encerrando, Rogério. Eu queria que você fizesse o encerramento e desejar lá um bom trabalho na CPI, toda a equipe do pessoal, do PT, da própria federação, né, PCdoB, que está lá, pessoal progressista de esquerda. E essa estratégia que vocês estão, percebo, muito preocupado também de fazer realmente separar o povo do golpe, quem é do golpe e quem defende a democracia. Eu acho que, porque aí sim não é um problema de programa de governo, de quem é oposição à situação, mas tem a ver com o oxigênio da participação política de cada um, né? Porque os mais velhos sabem o que foi a ditadura e todo o processo de redemocratização que o Brasil passou e que não pode voltar nunca mais, e que o Bolsonaro é fruto disso, né? É fruto da ditadura lá atrás. Então, parabéns pelo seu trabalho, o trabalho de todo o pessoal lá, e queria que você fizesse essas considerações finais. Obrigado, Gilmar. Eles são negacionistas até da história, né? Então eles negam a história. Então, para eles não era ditadura militar, eles acham que aquilo foi um governo democrático. Eles vivem dizendo isso, então eles são negacionistas, inclusive, da história. E agora, na CPMI, eles agem também com negacionismo, como se não houvesse uma trajetória golpista do Bolsonaro durante todo o período. Então é isso que nós vamos demonstrar que houve, né? E é fácil demonstrar, só pegar essa linha do tempo. Esses vídeos que o companheirado do PT está fazendo são excelentes. Tem 2 vídeos, um vídeo também do Azenha, que eu acho importante, sobre o golpe, onde ele vai relatar também os acontecimentos. O primeiro, ele fala muito sobre o dia 12, que foi a diplomação do Lula, que foi aquele show de horrores em Brasília. Eles queimaram ônibus, quase jogaram o ônibus ribanceira abaixo, na outra avenida, e tentaram invadir até a Polícia Federal. Ali já era o caminho também do golpe mais violento que veio se acumulando. É um vídeo também muito interessante. E tem uma matéria feita agora na revista Piauí pela Ana Clara Costa, uma jornalista, fez um excelente material também sobre essa questão do golpe. Eu acho que vale a pena ser lido. Quanto ao André Fernandes, que é esse deputado que está querendo tomar conta do galinheiro igual raposa, ele foi o autor da CPMI, o primeiro autor que assinou. E ele simplesmente, como eu disse ali, ele está não apenas investigado, mas indiciado pela Polícia Federal e deve se tornar réu esses dias agora pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, o cara é réu e vai lá
investigar ele mesmo no CPMI. É um negócio de maluco, né? Isso ainda vai cair nas mãos do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, porque nós estamos entregando para ele, os deputados que defendem a democracia, as deputadas, senadoras, senadores, nós temos mais 16 assinaturas pedindo para que o PL o substitua, pelo menos para não colocar alguém investigado ali fazendo investigação, porque você pede sigilo ao Supremo, e o Supremo vai te mandar o sigilo, inclusive do processo dele. Ele tem um processo, eu já pedi o processo. Tem parte do processo que é sigilosa. Olha, se o Supremo me passa isso para a CPMI, ele vai lá fazer pesquisa dos dados sigilosos dele, não tem cabimento. Então é isso, né? Eu acho que a gente tem que defender também um processo de apuração que seja digno do nome. Eu tenho, olha, pelo que a gente vê e estuda, não tem outra saída. O Bolsonaro vai sair dessa CPMI ainda mais enfraquecido. Este relatório da CPMI vai para as mãos do Alexandre de Moraes, que já tem muitos elementos para poder indiciar o Bolsonaro, tornar inelegível e até preso. Eu acho que a CPMI vai ajudar na prisão do Bolsonaro. É o que a gente está vendo por tudo isso que ele fez. E o mais engraçado que eu disse para você é que ele ficou como Al Capone, né? Ele está caindo exatamente pela fraude no cartão de vacinação. Ali que está o celular com toda a trama golpista. Então, acho que Bolsonaro não escapa dessa, não. Boa, boa. Obrigado, Rogério, pela presença. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Esse é mais um podcast semanal que a Secretaria de Comunicação do PT está fazendo. Obrigado pela participação de todos. Valeu, bom trabalho, boa semana. Um abraço. Isso aí, irmão.